7 da manhã. Um homem de 70 anos para em frente a um prédio, mãos nos bolsos, olhar fixo. Mas ele não está ali para visitar ninguém. Ele não está ali para pedir nada. Ele está ali para cobrar. Dentro desse envelope, documentos que vão destruir a vida de uma família inteira. E o melhor, ou pior, dependendo do lado que você está, essa família merece cada segundo do que está por vir. O porteiro vê o homem, empalidece, voz tremendo. Senhor, Senhor Alberto, o senhor voltou? Alberto Mendes, 70 anos, cicatrizes de quem sobreviveu ao inferno, responde com voz calma, mas gelada. Eu avisei que voltaria. Chame o Roberto Cavalcante. Agora. Mas quem é Alberto? Porque um simples porteiro está tremendo ao vê-lo. E quem diabos é Roberto Cavalcante? Calma, porque essa história começa 15 anos atrás. Em uma noite de chuva, onde um homem perdeu tudo, mas jurou vingança 15 anos ante São Paulo, 2011. Edifício Solar das Acácias. 12 andares, 48 apartamentos, bairro nobre da Zona Sul, e no subsolo desse prédio dormia um homem de 55 anos chamado Alberto Mendes, zelador há quase 10 anos, viúvo há 3. Acordava todos os dias às 4:30 da manhã, sem falta, sem reclamar, porque cada centavo que ele ganhava, cada mísero centavo, era para realizar um sonho. Carolina, sua filha, último ano de medicina, a única coisa que mantinha Alberto vivo. Alberto era invisível. Sabe aquelas pessoas que estão sempre ali trabalhando, mas que ninguém realmente vê? Era ele. Os moradores passavam, ele cumprimentava, alguns respondiam, a maioria ignorava. Uma moradora idosa desce sorrindo genuinamente. Bom dia, seu Alberto. Café quentinho como sempre? Alberto responde com um sorriso cansado, mas sincero. Bom dia, Dona Maria. Sempre salvando minha vida com esse café. Dona Maria era uma das poucas, muito poucas, que enxergavam Alberto como ser humano. Mas tinha uma família naquele prédio que enxergava Alberto como algo muito diferente, como um lixo. Os Cavalcante, Roberto Cavalcante, síndico do prédio há 6 anos, dono de construtora de médio porte, o tipo de homem que mede o valor de uma pessoa pela conta bancária. Roberto passa por Alberto sem olhar, ríspido, sem parar. Alberto, elevador com barulho, resolve hoje, sem bom dia, sem por favor, só ordens. Para Roberto, Alberto não era funcionário, era uma ferramenta, algo que você usa e joga fora quando quebra. Patrícia Cavalcante sai com sacolas de grife. A esposa, 55 anos, mas fingia ter 35. Cirurgias plásticas, botox, cabelo de salão francês. O tipo de mulher que nunca trabalhou um dia na vida, mas olhava trabalhadores como insetos, sem olhar para Alberto. Tem uma mancha no corredor. Quero limpo em 1 hora. Nem Alberto, nem você. Só tem que limpar. Como se ele fosse um robô programado para servir. E o filho, Felipe, 20 anos, nunca trabalhou. Vivia de mesada dos pais, faculdade particular que nunca frequentava. E o pior tipo de pessoa, aquele que humilha porque nunca sofreu. Felipe passa, empurra Alberto de leve sem tirar o fone. Sai da frente, velho. Alberto engolia. Todos os dias, humilhação após humilhação, porque ele precisava daquele emprego. Sua filha dependia dele. Então ele aguentava, mas tem um limite. Um ponto onde até o homem mais paciente quebra. E para Alberto, esse dia estava chegando, a reunião do inferno, terça-feira de setembro, 2011. Reunião de condomínio, 26 moradores presentes. E no fundo da sala, sentado na última cadeira, Alberto. Porque o síndico tinha pedido especificamente para ele estar presente. Roberto amava aquele momento. Amava ter poder, amava controlar. E naquela noite, ele estava prestes a exercer o maior poder que tinha. Ordem. Reunião iniciada.
Temos um problema grave no condomínio. As taxas subiram. Os custos estão altos. Precisamos fazer cortes. Alberto sentiu algo no ar, algo errado. Como aquela sensação antes de uma tempestade, quando o vento para e você sabe que algo terrível vem aí. Doutor Henrique levanta a mão. Roberto, mas onde vamos cortar? Já estamos no mínimo. Roberto faz pausa dramática, sorriso cruel. Na folha de pagamento. Vamos demitir o zelador. Naquele segundo, o mundo de Alberto desmoronou. 10 anos de trabalho. 10 anos de dedicação. 10 anos, acordando às 4:30 da manhã, acabaram com uma frase, explosão de vozes. Dona Maria levanta. Roberto, isso é um absurdo. O Alberto é excelente. Ele trabalha aqui há uma década. O prédio nunca esteve tão bem cuidado. Mas Roberto não ligava, porque essa não era sobre cortar custos. Era sobre poder. Era sobre mostrar que ele decidia quem ficava e quem saía. Roberto bate o martelo. Silêncio! Eu sou o síndico e eu decido. Além disso, descobri que ele tem dormido no vestiário. Era verdade. Alberto tinha alugado seu apartamento para pagar a faculdade da filha. Dormia no prédio, mas ele tinha permissão. Permissão que o próprio síndico anterior tinha dado. Mas Roberto não ligava para detalhes. Alberto levanta a voz trêmula. Senhor Roberto, por favor, eu posso explicar. Você não tem permissão para falar aqui. Minha filha está no último ano de medicina. Eu preciso desse emprego. Por favor. Patrícia ri com desdém. Que dramático. Mas isso não é problema nosso, querido. E então, Roberto falou as palavras que selaram seu próprio destino. Alberto Mendes, você está demitido. 48 horas para sair, sem indenização, sem aviso prévio. E se não sair, eu chamo a polícia. Naquela noite, um homem foi destruído. Mas o que Roberto não sabia é que estava criando seu pior pesadelo. Porque quando você tira tudo de uma pessoa, você cria alguém que não tem nada a perder. A expulsão 2 dias. Alberto teve 2 dias para desfazer 10 anos de vida. 2 malas velhas, uma caixa de papelão. Era tudo que ele tinha. E sabe o que é pior que perder tudo? É perder tudo. Na frente de uma plateia. Moradores nas janelas, alguns gravando com celular. Roberto tinha avisado todo mundo, propositalmente. Porque ele queria que Alberto sentisse a humilhação completa. Roberto na porta, braços cruzados, sorriso no rosto. Finalmente. Não volta mais, ouviu? Esse prédio não é lugar para gente como você. Gente como você. Como se Alberto fosse menos humano. Como se pobreza fosse uma doença contagiosa. Felipe filma com celular, rindo. Pai, olha só. Vou postar no Instagram. Pá, bye, fracassado. E então, algo mudou no olhar de Alberto. Não era mais tristeza, não era mais dor. Era determinação. Alberto para, vira-se lentamente, voz baixa, mas cada palavra é uma promessa. Vocês vão se arrepender disso. Pode anotar. Roberto gargalha. Ameaças de um mendigo? Vai embora antes que eu te faça preso também. E assim, Alberto Mendes saiu daquele prédio, encharcado, destruído, sem casa, sem emprego, sem nada, mas com uma promessa queimando na alma. Dona Maria corre com guarda-chuva, entrega envelope. Alberto, espera. Juntei isso com alguns moradores. Não é muito, mas Alberto recusa gentilmente. Guarda, Dona Maria. Vou precisar que a senhora seja testemunha quando eu voltar. Testemunha? Voltar? Ela não entendeu naquele momento. Ninguém entendeu. Mas dali a 15 anos, todo mundo entenderia. O inferno na Terra os próximos 6 meses foram um inferno vivo. E eu não estou exagerando. Era literalmente a definição de inferno. Alberto dormia em albergues, quartos com 20 pessoas. Cheiro de mofo, urina, desespero. Ele, um homem que trabalhou a vida inteira, estava ali,
De dia, pegava qualquer trabalho, qualquer. Lavar carros, R$ 5 por carro. 8 horas no sol, R$ 40. Menos que um garçom ganha em gorjetas. Almoço, restaurante popular. Fila de 2 horas. Arroz, feijão, uma carne misteriosa. Mas era comida. E comida, quando você está com fome de verdade, é um luxo, mas todo mês, sem falta, ele juntava R$ 300. 300 míseros reais. E depositava para a filha. Alberto liga de orelhão. Oi, filha, tudo bem? Sim, trabalho. Mudei de prédio. Tch, tá tudo ótimo. Ele mentia. Por que pai consegue dizer para a filha que está dormindo na rua, que está passando fome, que perdeu tudo e tem noites onde Alberto pensava em desistir? Sério, acabar com tudo, porque quando você não tem nada, quando você perdeu sua dignidade, o que mais resta? Mas então, ele lembrava, Roberto rindo, Felipe filmando, Patrícia olhando com nojo. E essa lembrança, essa raiva, mantinha ele vivo, o anjo improvável, até que um dia o corpo de Alberto disse: chega, desnutrição severa, desidratação, exaustão extrema. Ele caiu no meio da calçada na Avenida Paulista. E sabe quem estava passando? O destino tem dessas ironias. Doutor Henrique, o único morador daquele prédio que votou contra a demissão de Alberto e, por uma coincidência absurda, estava de plantão naquele hospital público. Alberto abre os olhos. Doutor Henrique, bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Você quase morreu, Alberto. Desnutrição severa. Mais uma semana e... Henrique não precisou completar. Os dois sabiam. Por que você não me procurou? Alberto vira o rosto envergonhado, porque eu não queria ser um fardo. E ali estava, a tragédia completa, um homem tão destruído que preferia morrer a pedir ajuda. Escuta aqui. O que Roberto fez foi uma injustiça, mas se matar de fome não resolve nada. Doutor, Henrique tira cartão do bolso. Um amigo meu tem empresa de facilities, gestão de prédios comerciais, está precisando de gente experiente. Mas, doutor, eu só fui zelador. E você foi o melhor zelador que aquele prédio maldito já teve. Isso conta. Aquele cartão, um pedaço de papel de 5 centímetros, mudaria a história inteira. Porque às vezes só precisamos de uma chance, uma única. O renascimento, e Alberto aceitou. Porque quando você está no fundo do poço, você não pode escolher. Você agarra qualquer corda que aparecer. Começou como auxiliar, o cara que carrega caixa, o cara que limpa banheiro, 56 anos, fazendo trabalho de moleque de 18. Mas Alberto não ligava, porque ele tinha um plano que ninguém além dele conhecia. 3 meses depois, supervisor. 6 meses, gerente de operações. 1 ano, gerente regional. E sabe o que Alberto fazia nas horas vagas? Estudava. Isso mesmo. Com 57 anos, matriculou em curso técnico de administração. Depois gestão predial. Depois engenharia civil básica, enquanto outros homens da idade dele estavam pensando em aposentadoria. Alberto estava começando faculdade. Era o mais velho da sala. Sempre. Os moleques de 20 anos riam no começo, mas quando viam a dedicação dele, quando viam ele tirando nota máxima em tudo, o riso virava respeito. Aos 60 anos, Alberto era gerente nacional da Prédios. Controlava 12 prédios comerciais, salário de 20 mil por mês. Mas ele não gastava, guardava, investia, planejava. 62 anos. Alberto pediu demissão. Seu chefe quase teve um ataque cardíaco. Alberto, você é meu melhor gerente. Por que diabos você quer sair? Porque vou abrir minha própria empresa. E abriu. Mendes Facilities. Começou com 3 funcionários em sala alugada de 20 metros quadrados. Sem ar-condicionado. Sem recepcionista. Só ele, mais 2 ajudantes
e um sonho. Primeiro ano, prejuízo. Alberto colocou dinheiro do próprio bolso. Segundo ano, empatou. Terceiro ano, lucro de 80 mil. Quarto ano, 300 mil. Quinto ano, 1.200.000. Aos 68 anos, Alberto Mendes tinha empresa com 150 funcionários, 12 prédios sob gestão, faturamento anual de 8 milhões. 8 milhões. O cara que dormia em albergue agora tinha 8 milhões por ano passando pela empresa dele. Mas sabe o que é interessante? Alberto continuava simples. Morava em apartamento de 2 quartos. Dirigia Civic velho, roupa de magazine. Porque para ele, aquilo não era sobre dinheiro, era sobre uma coisa só. Ele ligava uma vez por mês para a Dona Maria. E numa dessas ligações, Alberto, meu Deus, como o senhor está? Bem, Dona Maria. E o prédio? Como estão as coisas? Ah, Alberto, está um caos. O Roberto... Descobriram que ele estava desviando dinheiro do condomínio. E ali, naquele momento, Alberto sentiu. Era a hora. Desviando? Quanto? Milhões, Alberto. Milhões. O prédio está quebrado. Tem até rumor de que vai a leilão judicial. Leilão judicial. Quando um prédio entra em dívida tão grande que a justiça manda vender tudo. Quem compra, fica com o prédio inteiro. Todos os 48 apartamentos. Alberto desligou o telefone. Ficou 5 minutos parado, só pensando. E então, pegou outro telefone. Juliano, é o Alberto. Preciso que você investigue uma coisa urgente para mim. Juliano era o advogado dele. Jovem, 35 anos, ambicioso, eficiente. Uma semana depois, senhor Alberto, confirmado. Edifício solar das Acácias entra em leilão judicial em 30 dias. Qual o lance inicial? 4.200.000. Silêncio. Alberto calculando. 4.200.000. Mais as dívidas do prédio. Mais reforma necessária. Ia dar quase 6 milhões no total. Senhor, é muito arriscado. Isso é todo o capital de giro da empresa. Se der errado, não vai dar errado. Faz minha oferta. 5 milhões. À vista. Juliano ficou mudo. Porque 5 milhões à vista significava liquidar tudo, vender equipamentos, tirar dinheiro de investimento, arriscar a empresa inteira. Por quê? Por um prédio velho na Zona Sul? Mas Juliano não sabia a história. Não sabia o que Roberto tinha feito. Não sabia que aquilo não era investimento. Era vingança. A investigação, os próximos 30 dias foram cirúrgicos. Alberto investigou cada morador que ainda morava lá. Dos 48 apartamentos, apenas 12 tinham os moradores originais. O resto, tudo gente nova. Roberto Cavalcante perdeu a construtora. Processos por corrupção, falência decretada. O homem que humilhava outros por dinheiro estava quebrado. Patrícia vendia joias antigas em grupo de Facebook. As amigas ricas sumiram todas. Porque gente rica não tem amigo, tem interesse. E quando você quebra, os interesses vão embora. Felipe, 35 anos, sem emprego, sem faculdade completa, vivendo de umas freelances vagabundas de designer. Ainda morava com os pais, porque o menino mimado nunca aprendeu a se virar sozinho. E o apartamento deles estava no nome do condomínio, porque Roberto tinha dado como garantia nas dívidas. Então, tecnicamente, quando o prédio fosse vendido, eles eram inquilinos. O leilão, dia do leilão. Tribunal, sala cheia, 30 investidores, gente com dinheiro, gente com poder. E no fundo da sala, quieto, de terno simples, Alberto. Ele observava tudo, cada lance, cada movimento, como um predador esperando o momento exato de atacar. Senhoras e senhores, iniciamos o leilão judicial do edifício solar das Acácias. Situação: dívida tributária, trabalhista e condominial. Quem comprar assume as dívidas. Lance inicial, 4.200.000 reais.
placas levantando, 4,5, 4,700, 4,800. Os lances subiam rápido, muito rápido, e Alberto, só observando, 4,900,000. Algum outro lance? Silêncio começando. Os investidores calculando se valia a pena, porque com as dívidas ia passar de 6 milhões fácil, 4,900,000 uma vez. E então Alberto levantou a mão. Devagar. Todos viraram. 5 milhões. Murmúrios. Quem era aquele cara? De onde tinha saído? Um investidor tentou cobrir. 5,100, 5,5. O investidor hesitou. 5,5 mais as dívidas. Era arriscado demais. 5,500,000. Algum outro lance? Uma vez, 2 vezes. Silêncio absoluto. Ninguém mais queria arriscar. Vendido. Ao senhor, nome completo, por favor. Alberto levantou. Caminhou até a frente. Cada passo ecoando na Alberto levantou. Caminhou até a frente. Cada passo ecoando na sala. E quando chegou no balcão, Alberto Mendes. E naquele momento, o zelador expulso na chuva virou dono de tudo. 48 apartamentos. Incluindo o apartamento 82, família Cavalcante. A preparação uma semana depois. Alberto tinha todos os documentos, escrituras, certidões, tudo registrado no cartório, legalmente. Aquele prédio era dele, cada centímetro. E então ele fez uma lista de todos os moradores originais que ainda estavam lá. 12 apartamentos. 12 famílias, e separou em 2 grupos. Grupo 1, os que foram gentes com ele. Dona Maria, Dr. Henrique, mais 4 famílias. Esses receberiam carta dizendo que o novo proprietário manteria tudo como estava, sem aumento, sem mudanças. Grupo 2, os que foram cruéis. Roberto, Patrícia, Felipe. Mais 3 famílias que riram da expulsão dele. Esses receberiam algo diferente, o retorno manhã de segunda-feira. Alberto chegou de carro. Civic dele, nada chamativo. Mas o que ele carregava? Envelopes. 7 envelopes marrons, cada um com um nome. Entrou na portaria. O porteiro novo olhou, não reconheceu de primeira. Mas quando Alberto falou, sou o novo proprietário, Alberto Mendes. O porteiro congelou, porque o porteiro velho tinha contado a história. Todo mundo que trabalhava ali conhecia a lenda do zelador que foi expulso na chuva. Senhor Alberto, o senhor voltou? Voltei, e tenho entregas a fazer. Pegou o elevador. 8º andar, corredor que ele limpou 1000 vezes, paredes que ele pintou, plantas que ele regou, mas agora, como dono, parou na porta 82, placa dourada, família Cavalcante. Alberto respirou fundo. 15 anos. 15 anos esperando aquele momento. Tocou a campainha. Passos do outro lado. Porta abrindo. E ali estava ela, Patrícia, 15 anos mais velha, cabelo grisalho, mal tingido, sem botox, sem cirurgia, porque cirurgia custa caro, e eles não tinham mais. Pois não? Ela não reconheceu, porque na cabeça dela, Alberto ainda era aquele homem de uniforme surrado, não esse senhor de terno bem cortado, postura ereta, pasta de couro. Boa tarde, Patrícia. E quando ele falou o nome dela, quando ela ouviu a voz, os olhos arregalaram. Não, não pode ser. Quem é, Patrícia? Roberto apareceu, mais gordo, cabelo quase todo branco, chinelo de dedo, camisa velha, e quando viu Alberto, você não conseguiu completar, porque tudo voltou. A expulsão, a humilhação, as risadas, e Roberto percebeu que aquele momento, que ele tanto temeu nos últimos anos, tinha chegado. Posso entrar? Não era pedido, era ordem. E Roberto sabia disso. Saiu da frente. Alberto entrou. O apartamento estava igual, mas diferente. Ainda os mesmos móveis, mais desgastados. Ainda os mesmos quadros, mas empoeirados.
Pobreza disfarçada de riqueza antiga. Felipe saiu do quarto, barriga de cerveja, barba mal feita. Quando viu Alberto, que diabos você está fazendo aqui? Vim fazer uma entrega. Tirou o envelope da pasta. Colocou na mesa de centro. O símbolo do tribunal visível no canto. O que é isso? Abre. Mãos tremendo. Roberto abriu, leu. E o que tinha ali? Destruiu qualquer esperança que ele ainda tinha. Notificação de despejo? Silêncio pesado. Sufocante. O tipo de silêncio onde você consegue ouvir seu próprio coração. Vocês têm 30 dias para desocupar o apartamento. Conforme consta no processo de leilão judicial, este imóvel pertence ao condomínio. E eu comprei o condomínio. Logo, sou seu proprietário. Mas nós moramos aqui há 25 anos. Moravam. Agora são inquilinos sem contrato em propriedade privada. 30 dias. Depois disso, reintegração de posse com força policial. Espera. Você não pode fazer isso. Isso é vingança. Alberto virou. Olhou Felipe nos olhos. Aquele mesmo Felipe que filmou ele sendo expulso. Que postou nas redes sociais. Que riu. Vingança? Não, Felipe. Isso é justiça. Existe diferença. Alberto, por favor, nós não temos para onde ir. Perdemos tudo. A empresa faliu, as economias sumiram, nós... Perderam tudo? Alberto deu um passo à frente. Voz calma, mas cada palavra pesando toneladas. Eu também perdi tudo, Roberto. Quando vocês me jogaram na rua, na chuva, sem aviso, sem indenização, sem nada. Lembra? Silêncio. Eu dormi em albergue, passei fome, desmaiei na rua de tanta fraqueza. Mas vocês dormiram tranquilos, porque para vocês eu não era humano, era descartável. Mas nós erramos, reconhecemos. Por favor, tenha piedade. E ali, naquele momento, Alberto poderia ter feito tudo. Poderia ter jogado eles na rua imediatamente. Poderia ter chamado seguranças. Poderia ter destruído eles, mas Alberto não era como eles. Piedade? Vocês sabem o que é piedade? Pausa. Eu vou dar o que vocês nunca me deram. Escolha. Escolha? Podem sair em 30 dias com dignidade, sem escândalo, ou podem ficar e pagar aluguel. Todos olharam surpresos. Aluguel? Quanto? 3.000 por mês. Valor de mercado, contrato de 1 ano renovável. Vocês pagam em dia, podem ficar quanto tempo quiserem. Roberto fez as contas mentalmente. 3.000 eles conseguiam. Com o frila do Felipe, a aposentadoria pequena dele. E por que você está fazendo isso? Alberto caminhou até a porta, parou, virou de costas ainda. Porque eu não quero ser como vocês. Vocês me tiraram tudo e sentiram prazer. Eu posso tirar tudo de vocês, mas não vou. Porque a diferença entre eu e vocês é que eu tenho humanidade. Saiu. Porta fechando atrás dele. E Roberto caiu no sofá. Patrícia começou a chorar. Felipe ficou em choque, porque eles esperavam destruição. Esperavam vingança cruel. Esperavam ser expulsos como expulsaram Alberto. Mas Alberto deu uma escolha. Algo que eles nunca deram a ele. A nova Erai sabe o que é mais interessante? Roberto aceitou. Assinou contrato. Paga 3.000 por mês. Em dia. Sempre. Porque agora ele sabe o que é. Depender da misericórdia de alguém. Dona Maria? Alberto reduziu o aluguel dela em 40%. Dr. Henrique convidou para ser conselheiro consultivo da empresa dele. As outras famílias gentis? Todas receberam benefícios. Mas as famílias cruéis? Escolha. Pagar e ficar ou sair. 3 escolheram sair. Não aguentavam a humilhação de viver em prédio onde o antigo zelador era o dono. Orgulho é engraçado assim. E Alberto reformou o prédio inteiro, contratou empresa de gestão, colocou segurança nova, portaria moderna, jardins bonitos. O prédio que era caindo aos pedaços virou um dos mais valorizados da região. 3 anos depois, o valor de mercado do prédio? 15 milhões. Alberto triplicou o investimento, mas ele não vendeu,
porque aquilo não era sobre dinheiro. Nunca foi, era sobre provar que você pode tirar tudo de uma pessoa, mas se ela tiver determinação, se ela tiver fé, se ela tiver um motivo, ela volta. E volta mais forte hoje. Hoje, Alberto tem 73 anos. A empresa? 30 prédios sob gestão, 200 funcionários, faturamento anual de 20 milhões. Mas ele ainda mora no mesmo apartamento de 2 quartos. Ainda dirige o Civic velho. Ainda usa roupa de Magazine. E uma vez por mês, ele desce na portaria do edifício solar das Acácias. Toma café com os funcionários. Ajuda na limpeza, porque ele nunca esqueceu de onde veio. E Roberto, ele vê, todo mês, Alberto limpando o próprio prédio. E sente o peso de ter desprezado aquele homem, de ter jogado fora a humanidade dele, porque no final, a maior vingança não foi tirar o apartamento, não foi cobrar aluguel. A maior vingança foi vencer. Foi mostrar que enquanto Roberto caía, Alberto subia. E essa é a história de um homem que foi jogado no chão, pisoteado, humilhado, mas que levantou, e não só levantou, voltou como dono da situação. Então, da próxima vez que você passar por alguém humilde, um zelador, um faxineiro, um porteiro, lembra dessa história, porque você nunca sabe quem aquela pessoa vai se tornar. E se você a tratar mal hoje, ela pode voltar amanhã como seu proprietário. E você? O que você faria no lugar de Alberto? Teria dado a escolha ou teria expulsado na hora? Deixa nos comentários. E se essa história te impactou, se te fez sentir algo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem história nova de karma, justiça e vingança. E lembra, o mundo dá voltas. E quando dá, ele dá com força.